Cultura Racional, Universo em Desencanto, 10º fascículo da Tréplica, página 79. A reformulação do animal racional para aparelho racional. Como aparelho racional está ligado ao mundo racional, pelo raciocínio, que é racional. Racional, raciocínio. Raciocínio, origem racional. A natureza, com suas mudanças de evolução da própria deformação que é o natural dessa natureza, sempre em modificação por ser deformada. O ser deformado é um ser mau, e o que está mal vai sempre de mal a pior. E por isso a sua transformação não para. É rotativa e, por assim ser, que existe noite e dia. Aqui é noite, no Oriente é dia. A ação rotativa, transformativa e degenerativa em formação de outras condições de ser, ou de outra condição de ser, e de forma que esta rotatividade da deformação não para, como o coração de vocês não para, é ação natural da deformação por estar fora do seu natural verdadeiro. E, por estar fora do seu natural verdadeiro, é que não para até chegar no seu verdadeiro lugar. Só para quando chegar no seu verdadeiro lugar de racional puro, limpo e perfeito, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, aí chegou no seu estado natural de pureza. Mas, enquanto estiverem aí, nesta deformação, não cessa a sua rotação e transladação. E por esse movimento não cessar, é que todos nascem diferentes. Um gerou num movimento, outro já gerou noutro movimento, outro já gerou noutro movimento, e assim sucessivamente. Um gerou no primeiro movimento, outro gerou no segundo movimento, outro gerou no terceiro movimento, e assim sucessivamente. E é por isso que todos são diferentes, porque cada um é gerado num movimento. Por insignificante que seja o movimento, já é diferente. E por isso, muita coisa parece igual, mas não é. Tudo isto por estar fora do seu verdadeiro natural, de racional puro, limpo e perfeito. E assim é tudo. São os vegetais e são os animais. Todos são diferentes, uns mais mansos, outros mais bravos, outros mais ferozes. É a evolução natural da deformação racional. Racional porque tudo é de origem racional, deformados, degenerados e poluídos, por pertencerem à podridão da matéria, da água, que se transformou em seres pela sua poluição, seres de todas as espécies, de todas as formas e de todos os tamanhos. Se não existir água, não existe seres de espécie alguma. A terra vira um pó, completamente árida. Terra sem água fica seca, e ela seca não produz nada, porque o produto que é feito nela é da água. A água é que se transforma em massa choca, poluída, para a formação dos seres. Havendo água, há vida. Não, havendo água, não existem vidas. A água transformada em vidas. Para se transformar em vidas, ela fica poluída. Depois de poluída, ela se torna uma massa compacta de diversas formas. Massa mole, massa dura como pedra, massa como pau, massa como osso, massa como cabelo, massa como dente, massa como ferro, massa como chifre. A água poluída
Depois de poluída, surge a massa. Nesta massa surgem os vírus e os micróbios feitos pela poluição para a formação dos seres. Então, tudo que existe é produto da água. E por isso, não existindo água, não existem vidas. Existindo água, há produção. E não existindo água, a terra fica seca e torrada, vira pó ou areia. E agora, para deixar de assim serem como estão e não descerem para classes inferiores, é tratar imediatamente de desenvolver o raciocínio por meio do conhecimento racional e para depois do raciocínio desenvolvido se ligarem ao mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Depois de ligado, quando esta máquina ficar inutilizada, não nasce mais aí nesta terra, porque se ligou ao seu mundo de origem e lá está vivendo. Então, aí está o conhecimento de recuperação do animal racional para deixar de ser animal racional e ser aparelho racional. Como aparelho racional já está sendo orientado racionalmente e recebendo a orientação justa e certa e positiva. Não erra mais nesta vida. Vai tudo dando certo na vida. Todos vão acertando em tudo porque não estão ligados mais no magnético, a parte do inconsciente, a parte dos desacertos, e sim a parte consciente, o mundo racional. E dessa forma começam a viver como nunca viveram, começam a viver racionalmente, acertando em tudo e não como um animal racional, desacertando em tudo. A vida do consciente é positiva, é uma, e a vida do inconsciente é negativa, é outra. O inconsciente está ligado à deformação, e estando ligado à deformação é inconsciente. E o consciente está ligado no mundo racional, está ligado em cima, e tudo é consciente e positivo. O inconsciente está ligado na deformação, está ligado aí embaixo, está ligado na deformação e na matéria, no chão. A orientação inconsciente é a orientação de bicho, é a orientação do mal, ligado no chão, ligado na matéria, e aí descendo sempre às classes do chão. É o estado de deformação, o estado inconsciente. E por ser inconsciente, vive na categoria de animal ou bicho racional, e de forma que a vida do inconsciente é uma, por estar ligado embaixo, e a vida do consciente é outra, por estar ligado em cima. E as categorias são diferentes. O que está ligado embaixo é animal de origem racional, e o que está ligado em cima do mundo racional é aparelho racional. Então, todos esses movimentos, por ser do seu verdadeiro natural, a obediência e persistência, em pouco tempo é desenvolvido o raciocínio e em pouco tempo se liga ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por tudo isto serem movimentos naturais da natureza. E o que é natural, não há dificuldades. Alcança tudo isto naturalmente, dentro das normas da obediência e persistência. Persistir para se desenvolver e conseguir, depois de desenvolvido, se ligar para voltar ao seu verdadeiro mundo de origem e não nascer mais aí, em classes inferiores, para sofrer mais ainda do que tem sofrido, porque as outras classes são piores do que essa de animal racional. As outras classes são muito piores. Então, para se salvar, não se medem sacrifícios nem esforços. Para se salvar, se enfrenta tudo para poder alcançar o tudo do tudo que é a salvação eterna. Viver no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional,
e não fora dele. Porque fora dele é penar sempre, como aí estão penando. É sofrer sempre, como aí estão sofrendo. Então, para se salvar, não se medem esforços, nem sacrifícios, nem coisa alguma. A salvação está acima de tudo e de todos. Os que conhecem cultura racional pensam assim. Agora, os que não conhecem pensam diferente, porque não conhecem. Os que não conhecem têm razão de duvidar daquilo que não conhecem. E assim, a vida desenrolou-se dessa maneira, deformada, que ficaram completamente desconhecidos de tudo. E por isso, para malmente saber alguma coisa, é preciso aprender. É preciso que exista quem os ensine. Chegaram nessas condições de nascerem como bicho que tudo precisa aprender. Se aprender, sabe, e se não aprender, não sabe. Se existir quem o ensine a falar, aprende a falar. Se não existir, não sabe falar. A condição de bichos, de papagaios, só fala aquilo que aprende, e não sabendo se está certo ou se está errado. Se o papagaio aprende muito, sabe muito. Se não aprende, não sabe nada. Mas o muito que aprende não sabe nada porque tudo é artificial, o alfabeto artificial. Então o papagaio aprendia muito para não saber nada. O papagaio não sabia o porquê deste mundo, não sabia de onde veio nem para onde vai. De verdade, os papagaios não sabiam coisa nenhuma. Então, verdadeiros papagaios com a papagaiada artificial. A papagaiada artificial é aí do encanto, e do encanto nada sabiam com essa papagaiada toda, porque não sabiam o porquê este mundo existe, não sabiam o porquê aí estão vivendo, não sabiam o porquê assim são, não sabiam o porquê viviam dessa maneira. Não sabiam o porquê este mundo assim é. Não sabiam coisa alguma de certo e de verdade. Viviam sob o alfabeto artificial, o alfabeto artificial, o alfabeto sem princípio e sem fim, porque ninguém nunca soube como foi o princípio de tudo e de todos para serem assim, nem muito menos o fim de tudo e de todos. Aprenderam a falar, e os papagaios, por falarem já, pensavam até que eram donos do mundo, donos de tudo, e por viverem como papagaio, viviam uns contra os outros, por viverem igualmente a um bicho. Então, brigas e revoltas. A vida do bicho era brigar uns com os outros, liquidar uns aos outros a vida do bicho, a vida do papagaio. Se não tivesse quem ensinasse a falar, nada sabia falar. Como aprendeu um pouquinho a falar, já pensa que é o que não é. E assim sempre foi a vida do bicho, julgar e pensar ser aquilo que não é. E daí o bicho se torna arrogante, vaidoso, por ser bicho, ambicioso, por ser bicho ganancioso, brigando por tudo, verdadeiros papagaios. Sim, se não tiver quem ensine a falar, não sabe falar coisa nenhuma. Igualmente, um papagaio, se houver quem ensine o papagaio a falar, papagaio fala tudo. E assim é. A pessoa, se tiver quem ensine a falar, aprende a falar. Se não tiver quem ensine, não aprende a falar. Igual a um papagaio. Se aprende pouco, fala pouco, mas o que aprende não sabe se está certo ou errado. Vai aprendendo com dificuldade até aprender a falar. Depois que aprende um pouquinho, já está desembaraçado. O papagaio já pensa que é senhor de tudo e de todos. Mas veja o bicho como é vaidoso e pretensioso. Isto é da condição mesmo do bicho, que nunca soube porquê ele assim é e o porquê todos assim são.
que nunca soube o porquê, que vive em cima dessa terra, que nunca soube o porquê de sua existência, com essa vida provisória, com essa vida sem garantias, que nunca soube de onde veio, como veio aí parar nessas condições que está, que nunca soube o porquê desta deformação, degeneração, poluição e transformação, que nunca soube para onde vai, que ignora até hoje o porquê de sua existência. Olha para o mundo, para o firmamento, e não sabe coisa alguma. Olha para o mundo e não sabe o porquê dele. Olha para a vida e não sabe o porquê da vida. Olha para esse tudo aparente e não sabe o porquê deste tudo aparente. Então, de verdade, o que é que o papagaio sabe? Coisa nenhuma, porque o artifício é uma coisa aparente, e por ser aparente se acaba. Então, a verdade não está no artifício, não está no artificial, e sim no conhecimento natural, o conhecimento racional. No conhecimento racional está o consciente e positivo, e no artifício está o inconsciente e negativo. A deformação é aí debaixo do chão, e o mundo racional é de cima. É a estrutura verdadeira de todo o universo que se degenerou. É a verdadeira divina providência, o mundo racional. Depois que passarem para aparelho racional, deixarão de ser papagaios, deixarão de ser animais de origem racional. Racional tudo é, e animal nada é. E aí está a verdadeira solução da humanidade para terminar no seu verdadeiro mundo de origem, terminar o seu ciclo de permanência aí na vida da matéria. Está aí o conhecimento de como todos voltarem ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal de origem racional. O animal, por ser animal, vivia mal, desconhecido e desconhecendo a sua verdadeira origem. Não sabia de onde veio, não sabia para onde ia. Aí vivia sem saber por quê. Tinha vida. Vivia porque tinha vida e porque via os outros viverem, mas não sabia o porquê vivia. E por isso sofria, sofria, até se acabar sofrendo, até ir ao extermínio pelo sofrimento. O sofrimento dando cabo em todos encalistrados com essa vida de deformados, sem saberem o porquê assim eram, vivendo por ter vida, mas não sabendo de coisa nenhuma do porquê da vida. Gerava como outro animal qualquer e se formava em um ser ambulante. Crescia e nada de real sabia, e vivia julgando que a natureza fosse um joguete seu, e por isso aparentava ser aquilo que não era, querendo ser mais do que tudo, com as aparências, e assim reflorescendo aparentemente, querendo ser até onipotente, muito melhor do que e quem lhe fez, lhe gerou, lhe criou e lhe mantém, querendo ser dono de quem lhe mantém, de quem lhe gerou, de quem lhe fez, de quem lhe criou, e por isso ser julgando superior a tudo e a todos, com a vaidade insuportável de querer ser melhor do que tudo e do que todos. E variando assim, desta maneira, criaram essa fogueira esta para a destruição de seus próprios criadores. E hoje, vendo o descontentamento, o desespero, a aflição e os tormentos, tudo isto pelo condimento e o condicionamento ser todo artificial, julgavam e pensavam que o artifício ia salvar todos, e o artifício organizou a destruição de todos, que o criou. E hoje todos em correrias, sem saberem onde vão parar, chegando ao auge do desespero e a desarmonia em todo lugar. O artifício jogou todos
uns contra os outros, e nesse anelo de vida, todos não sabendo o porquê da vida, e vendo a vida sempre em perigo, e o perigo de vida por todos os cantos, por todos os lados. E assim o artifício criou, e formou e engendrou a destruição de quem manteve, por não saber que o artifício só podia concorrer para a desunião e destruição de tudo e de todos. Mas tudo isto foi necessário para a lapidação dos que tinham necessidade de serem lapidados. Lapidação esta para mais depressa chegar à desilusão de tudo e vir um amadurecimento e o reconhecimento de que o artifício magnético somente serviu para lapidar os seres de matéria. E hoje todos reconhecendo isso e desiludidos do artifício, e por estarem desiludidos, veio a descrença das crenças artificiais que criaram, e dessa maneira, hoje todos duvidando de tudo, desconfiando de tudo, desrespeitando tudo, por o artifício não poder corresponder aos anseios de todos, que esperavam do artifício outra coisa diferente, porque fizeram do artifício a verdade, fizeram das aparências a verdade, e aparências, por não serem verdades, é que veio a desilusão de quem pensa que estava certo e não estava. E nas aparências nunca puderam encontrar o certo. E por não encontrar o certo, nas aparências desequilibrou tudo. O povo evoluiu culturalmente, procurou a verdade e não encontrou, se desesperou. E daí o desequilíbrio total da juventude por não se encontrar totalmente na definição justa e certa de tudo. Então ficaram nesse jogo onde está a verdade. É o que todos procuram. Onde está a verdade? Ninguém nunca pôde mostrar a verdade, porque ninguém sabia onde estava a verdade. E, por não encontrarem a verdade, estão em busca da verdade até hoje. E dessa maneira, ficaram todos tontos por não encontrarem a verdade, por a verdade não estar no artifício, e todos vinham se baseando no artifício, e o artifício não tem base, não tem lógica, não tem princípio nem fim. Então não podiam encontrar a verdade nas aparências. E dessa forma, a desorientação por todos estarem à procura da verdade, e hoje todos aí encontrando como aí está a verdade das verdades, de onde todos vieram, como vieram e por que vieram parar aí, como estão, para onde vão, para o seu verdadeiro mundo de origem, ou mundo racional. No artifício somente as aparências, e nas aparências não podiam encontrar a verdade, porque aparências não são verdades, e cansados e saturados de viverem de aparências, começaram a procurar a verdade. Não podiam encontrar, por não existir no artifício, a verdade das verdades, e dessa forma fez com que todos ficassem descrentes de tudo, por verem que tudo era artifício. E o artifício é um simbolismo criado por quem não sabe o porquê que existe. E quem não sabe o porquê que existe, não sabe o que faz. E quem não sabe o que faz, pensa que está fazendo tudo e não está fazendo nada. O resultado do artifício. Aparentemente, parecia ser tudo, e verdadeiramente nada é. Então, pela evolução, tinham mesmo que chegar à conclusão do nada estar sendo apresentado como se tudo fosse, e dessa maneira concluíram que o nada, nada podia ser, e somente com aparência de tudo ser. E desta forma o amadurecimento de tudo. Depois de amadurecidos, o que é que acontece? Começa a ficar moído. Depois de moído,
entra na fase de decomposição. E daí, tudo estragado, tudo se acabando, tudo se destruindo e acabando o respeito de tudo e o respeito a todos. E dessa forma, sofrendo justo pelo pecador, existindo então daí a desordem por não encontrar a verdade no artifício, sendo o artifício causador das ruínas de tudo e de todos. Tem o artifício bom, esse, o necessário. É o artifício natural. Parece artifício, mas não é, porque é o natural, é o necessário, e tem o artifício desnecessário. E assim hoje, todos encontrando tudo o que procuravam, o certo de si mesmo e o acerto de tudo, encontrando a definição do mundo e sua criação e a definição de estarem aí como estão nesse temporal de angústias, todos vivendo horas horríveis, e de forma que tudo isto foi necessário, preciso para a lapidação de todos. Então houve necessidade desta forma, para que todos ficassem lapidados, e depois de bem lapidados, encontrassem o que procuravam, a verdade das verdades, a solução perfeita e exata de tudo. Foi uma forma precisa e necessária para amansar, domar, domesticar, lapidar, ensinar os bichos que eram muito atrasados, eram analfabetos. Então foi preciso criar tudo isto para educar os bichos, lapidar, domar, amansar, domesticá-los, porque eram feras brávias antes de serem civilizados. Eram selvagens, eram muito piores do que são. Então foi preciso existir toda esta feitura de vida. Foi preciso formar tudo isto assim para a lapidação das feras humanas. E tudo isto foi mais do que necessário existir. Hoje, que já estão bem lapidados, ainda são ferozes, ainda se destroem uns aos outros, que fará no tempo em que eram analfabetos e que ainda eram selvagens, como não eram então, muito pior, e muito pior mesmo do que são. Então foi preciso a criação de tudo isto para civilizar o bicho, amansar o bicho, domar o bicho, domesticar o bicho, educar o bicho, ensinar o bicho, lapidar o bicho, que, ainda mesmo depois de toda essa lapidação, ainda uns tantos vivem como bicho, atacando uns aos outros, devorando uns aos outros, liquidando uns aos outros. Tudo isto foi organizado para a lapidação do bicho, que eram bichos mesmos, bravios, quando eram selvagens e quando eram analfabetos. Eram feras humanas de devorar uns aos outros a dentes e as unhas. Então foi preciso e necessário o alfabeto artificial, a criação de tudo isto para os bichos se compreenderem e se entenderem mais ou menos. E até hoje ainda vivem desentendidos uns com os outros. Então tudo isto foi mais do que necessário. Não foi para compor todos no seu lugar verdadeiro, para compor todos no seu lugar verdadeiro somente a verdade das verdades, que só poderia somente vir de fora, de um mundo superior. É que podia dizer quem são, ou porquê que assim são, de onde vieram, para onde vão, o porquê desta deformação, o porquê que assim ficaram, qual foi a causa, de onde vieram, para onde vão, onde está a verdadeira origem, por que ficaram desconhecidos de sua origem verdadeira. Só de um mundo superior é que podia vir todo o esclarecimento preciso e necessário para que todos soubessem o que são, o porquê aí estão,
o porquê esse mundo assim é, porque tudo funciona assim, a função dessa deformação, o porquê de todos os seres, o porquê da existência de tudo que existe, a causa, a origem desta formação. Toda a verdade só podia vir de um mundo superior, como aí está ela, porque de verdade ninguém aí na Terra podia dizer, porque quando aí nasceram já encontraram tudo feito, e de forma que só de um mundo superior, o mundo da verdadeira origem de tudo, é que podia esclarecer o porquê da causa deste mundo assim ser e da causa de todos assim serem. Somente o verdadeiro mundo de origem, o mundo superior, é que podia transmitir todo o conhecimento verdadeiro a esse mundo inferior. E de forma, tudo que existiu no mundo e que existe foi mais do que necessário para a formação do animal racional e para a lapidação do mesmo, e que ainda estão mais ou menos lapidados. Agora, o estado de recuperação do animal racional para a fase racional é que o animal racional vai deixar de ser animal para ser aparelho racional. E como aparelho racional ficará equilibrado, porque como animal de origem racional está ligado à energia do desequilíbrio, à energia magnética e elétrica, uma das causas do desequilíbrio. E como o aparelho racional é ligado à energia racional, e ligado à energia racional vem o equilíbrio total por ser ligado à energia racional. Racional é puro, limpo e perfeito, e aperfeiçoa os seres humanos por estarem ligados a uma energia pura, limpa e perfeita, que é a energia racional. Desta forma, fica desligado desse mundo inferior, do elétrico e magnético, o causador do desequilíbrio de todos e de tudo, e fica ligado ao mundo superior, ao mundo racional, ao mundo de cima, e aí embaixo na terra, no mundo de baixo, desligado da energia aí do chão. Desligou-se da energia do chão por estar ligado à energia de cima, à energia racional. E a energia racional equilibra tudo e, equilibrando tudo, então aí nascendo o equilíbrio de toda a humanidade e permanecendo em equilíbrio cada vez mais por todos se ligarem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E, desta forma, somente a multiplicação do bem por todos estarem ligados em uma energia de um mundo superior, do mundo verdadeiro de sua origem. E desta maneira, todos mudando para melhor, porque cessam todos os males da vida e todos os males do corpo, por estarem desligados da energia magnética e elétrica, as duas energias causadoras dos males do animal racional, e assim todos chegando ao fim de sua jornada, aí na vida do nada, por todos voltarem para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal de origem racional. Então todos voltando à sua verdadeira origem naturalmente, por estar aí a fase racional, a fase da natureza para a recuperação do animal racional. E desta forma está aí o fim de todos, aí nessa estadia da vida da matéria. O fim da estadia de assim serem como são, todos voltando para o seu mundo de origem, para serem o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos, e saindo assim desse buraco de matéria, lama e sofrimento. Agora o artifício foi mais do que necessário para a lapidação das feras humanas, que eram. Tudo foi bom para lapidar um animal racional. Não podia ser de outra forma, porque eram feras brávias mesmo, no tempo que eram selvagens e no tempo que eram analfabetos. Eram guerreiros impossíveis. Então foi preciso a formação do artifício para, por meio do artifício, criar os engambelos, as aparências, e assim formando as aparências, os engambelos, para ir dominando
e amansando as feras para engambelar as feras. Então, o artifício foi mais do que necessário para criar as fantasias, as ilusões, os sonhos, fazer os bichos sonharem, inventar o que não existia, criar tudo que foi criado para lapidar o bicho atrasado. Então, tudo foi preciso e necessário para adoçar a boca do bicho, para o bicho, pela doçura, ir se lapidando, se aperfeiçoando. Então, tudo que existiu, criado pelo artifício, foi necessário. A criação do artifício para que os bichos ficassem mais mansos e domados, como aí ainda estão vendo a ferocidade da bicharada. O bicho sempre foi rebelde, teimoso e imprudente, mas hoje está aí em mãos de todos a reformulação e recuperação da humanidade. E hoje o mundo racional, mandando para todos o passado, o presente, o futuro do mundo e de toda a humanidade. E dessa forma só não florirá quem não quiser, porque quem quiser florir racionalmente está aí como voltar ao seu verdadeiro mundo de origem. Só não viverá florindo quem não quiser, porque existem os rebeldes, os teimosos e as feras brávias. São ainda os remanescentes do passado que aí estão para provar o que foram quando eram selvagens e analfabetos. E de forma que ainda existem os rudes que preferem morrer do que se salvar, preferem ir para classes inferiores, correr toda a hierarquia do animal irracional do que se salvar. Os ruins não querem saber do bem. O bem é para pessoas boas. Os ruins trazem ainda o mal hereditário do passado. O mal é contra o bem, mas o mal não vence o bem. O mal é destruído pelo próprio mal, sendo que o mal por si mesmo se destrói, passando assim pela sua lapidação para ficar bom, igual aos demais que já foram maus também, no tempo que eram selvagens, no tempo que eram analfabetos. A lapidação é a causa da civilização. Lapidar para ser civilizado. Para ser civilizado é preciso estar bem lapidado. Por isso, a lapidação é uma coisa das mais necessárias, como o alfabeto artificial ou alfabeto criado para a lapidação dos maus, o alfabeto artificial. E de forma que tudo houve a sua necessidade de existir, e por isso tudo que existiu e existe ainda no mundo é porque houve necessidade de existir para a lapidação do animal racional, de forma que hoje a maioria, todos bem lapidados, à espera do que está aí em suas mãos, mas uma insignificante minoria, por acabar de lapidar, que são os teimosos, rebeldes, rudes, que não se interessam pelo bem de si mesmo, não se interessa pelo bem, só se interessa pelo mal. Os rudes ficarão com o tempo bons de irem sendo lapidados para se formar num civilizado. O civilizado só adora o bem, só adora tudo de bom, só deseja tudo de bom, de belo, de sublime, de pureza e de perfeição. Esse é o verdadeiro civilizado, já bem lapidado. Agora os rudes, os maus, os ouvidos estão fechados para as coisas boas, de forma que todos chegarão no mesmo lugar, porque os rudes, os teimosos, os rebeldes ainda têm que passar por uma lapidaçãozinha para serem civilizados, e chegarão também, uns mais cedo, outros mais tarde um pouquinho, e de forma que o mundo agora entra no seu justo e verdadeiro lugar, a fase racional, a fase de recuperação do animal racional que estava nesta fase para a lapidação do animal. A fase do artifício é a fase
da lapidação. É a fase dos engambelos, das fantasias, das distrações, que toda distração é um engambelo, todos engambelados também sentem muito a lapidação. Então, os engambelos são para esquecer, ter com o que se entreter, se distrair, para não sentir muito a lapidação. Então, a fase do artifício é a fase dos engambelos, distraídos por isso, distraídos por aquilo, pensando nessa distração, pensando naquela, preocupados com as fantasias, com as aparências, distraídos com uma infinidade de engambelos. Um docinho, uma balinha, as esperanças, as promessas, tudo isto engambelos para os bichos não sentirem muito a lapidação, engambelados com histórias, com contos, com estudos. O artifício é bem completo para a distração do bicho. Engambelado com as cores, com as fantasias, com as modas, com as apresentações, com as vistas, tudo isto engambelo, porque tudo é passageiro. Por tudo ser passageiro, não passam de engambelos para poder suportar a lapidação. Então, essas distrações todas, criadas pelo artifício e o bicho, com o tempo ficando desiludido de tudo, de todos esses engambelos, de todas essas superstições, e dizendo: é verdade, a vida é de sonhos, fantasias e ilusões. Quando a corda já foi bem lapidado, e aí está civilizado. Então, o artifício foi mais do que necessário para a lapidação do animal racional, o alfabeto artificial mais do que necessário para a lapidação do animal de origem racional, e a vida dos bichos sendo uma vida de engambelos, porque engambelo é aquilo que não é verdade, e por não ser verdade, se acaba, e tudo que se acaba não é verdade. São engambelos, as artes, tudo isto para engambelar os bichos, para um passatempo, para lapidar o bicho. Enquanto o bicho está preocupado com isto, com aquilo e com aquilo outro, está sendo lapidado. O trabalho, uma lapidação, enquanto está ali naquela obrigação, naquele dever, está sendo lapidado. Então, o artifício foi de grande necessidade para a lapidação da humanidade, para chegar a ser civilizado. E assim foram precisos todos esses passatempos. Passatempo porque tudo se acaba. Se fosse verdade, coisa alguma se acabaria. E por isso, a evolução das épocas, sempre em busca de coisas novas, sempre o bicho em busca de novidades, em busca de modelos, em busca do que não existe. Tudo isso, passatempo, verdadeiros engambelos, engambelados pelas fantasias da vida da matéria, iludidos com tudo, iludidos com isso, iludidos com aquilo, tudo isto passatempo, tudo isto engambelos, por ser engambelos, tudo isto se acaba. Olha para a época do passado, tudo se acabou, e com o tempo, essa época do presente não está valendo coisa alguma. A época do futuro é que tem valor. Essa época do passado fica sem valor algum, não tem valor algum. As modas, os costumes, tudo sempre em modificação. As épocas que vêm serão muito diferentes dessa, como essa época é muito diferente da época de 100 e 200 anos passados, e assim por diante. E assim tudo são engambelos das épocas. Tudo isto produzido pelo alfabeto artificial, a instrução artificial, a cultura artificial, que não é bem cultura. Cultura é coisa natural. Cultura não existe coisa nenhuma oculta. É a definição perfeita e completa de tudo. Cultura não existem mistérios. E alfabeto existe mistério. Mas, para enfeitar o alfabeto artificial, botaram o nome de cultura.
Oculto não existe coisa nenhuma oculta. Oculto sabe tudo, define tudo, não tem mistérios, não há enigmas para oculto. Cultuar, cultura que vem do ar, cultura que vem de fora. E alfabeto é uma coisa primária, e por ser primária, está encravado de mistérios. Está longe de chegar ao alfa e ômega, e de forma que o alfabeto artificial foi mais do que necessário para lapidar o animal racional. O animal só podia fazer uma coisa igual a ele mesmo nas condições de animal. Então criaram o alfabeto. O alfabeto é invenção de animal e cultura é racional. E hoje, como há muito custo, foi formada a civilização de selvagens que eram civilizados a muito custo, e que no meio dos civilizados ainda existem os brutos para serem lapidados. E assim vejam que tudo o que existiu e existe foi muito necessário para a lapidação do animal racional. A continuação dessas mensagens se encontra no 11º fascículo da Tréplica.